uma vez ao Mato Lusitano, exemplo daquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos, está a desenvolver uma série de projetos em diversas áreas que são do âmbito social, na perspectiva de dar ferramentas às pessoas com mais problemas, mais favorecidas, para poderem resolver os seus problemas de vida. E ao mesmo tempo, a Mato Lusitano tem-se candidatado a diversos programas, a diversos projetos. Estamos, neste caso concreto, estamos a falar do projeto CLDS 4G, a quarta geração, especificamente numa das ações que tem a ver com o mundo rural, com as freguesias. Este CLDS 4G foi criado, foi preparado, nomeadamente para a intervenção nas freguesias. Sou Milena Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Alcaíns. Foi com agrado que o Executivo da Junta de Freguesia de Alcaíns aceitou o desafio da Associação Mato Lusitano no projeto CLDS 4G para guardar e divulgar as memórias da nossa população, porque a partilha do saber e do saber fazer é cada vez mais necessária numa população envelhecida em que as novas tecnologias tiram aos jovens a vontade de pôr a mão na massa. O futuro não tem significado se não conhecermos o nosso passado, e daí a importância destas gravações e deste ficar de memórias para o futuro. Foram anos de luta que tornaram a vila de Alcaíns num polo de desenvolvimento, de onde saíram trabalhadores qualificados para praticamente todo o mundo. É uma terra cheia de pessoas trabalhadoras, empreendedoras e audazes, que tornaram Alcaíns numa terra de nome reconhecido, com um património vastíssimo. Mas o homem não vive só de trabalho, e após a jornada de trabalho, os alcainenses também se sabiam divertir, conviver e festejar. Sabiam tirar proveito do melhor que a terra tinha e dos momentos de trabalho e de lazer e das festas familiares, como as matanças, as vindimas, o corte da lenha, a apanha da azeitona, e todas essas tarefas eram feitas e partilhadas com familiares e amigos, tornando os dias importantes momentos de convívio. As festas populares e as romarias também foram muito importantes na nossa vila, sempre cheias de fogo de artifício, de arruadas e de bailaricos, que eram sempre muito participados e animados por todos os populares. Mas os testemunhos e as recordações destes tempos certamente terão sido muito melhores nas palavras dos alcainenses que ao longo destas entrevistas vos relataram como é que era a vida em Alcaíns nos últimos anos. A eles agradeço também a partilha das suas memórias. Mas são estas memórias, estas recordações que nós queremos preservar e recriar para que os jovens conheçam as origens e os idosos relembrem a sua juventude. Esta recolha de saberes permite conhecer as nossas tradições, o nosso património, para se poderem preservar e adaptar aos tempos de hoje. É isso que nós agora pedimos aos jovens, que adaptem estas tradições à nossa era moderna e que tornem aquilo que é tradicional, aquilo que é tão nosso, tão alcainense, e que o levem, tal como os nossos antepassados fizerem, além fronteiras. Aos jovens que são o futuro, pedimos que com a sua determinação, a sua garra e o seu trabalho, levem o nome de Alcaíns como fonte de referência de costumes, tradições, de inovação e desenvolvimento. Uma vez mais, obrigada à Associação Mato Lusitano e ao projeto CLDS 4G por este projeto. Sou um alcainense de Gema, o meu nome é Carlos Simão Martins Mengás, mais conhecido por Carlos Mengás.
Portanto, nasci em 24 de 4 de 56, 66 anos, portanto. Eu nasci na Rua do Arrabalde, portanto, junto ao Lar Major Rato, que na altura era um asilo, portanto, ainda para os pobres e tal. Portanto, ali naquela zona e, portanto, na proximidade também com a igreja, um local geralmente onde a malta nova se encontrava para fazer os jogos habituais da época, portanto, bilhares, portanto, espeta, portanto, toda uma infinidade de jogos tradicionais, portanto, que se faziam e que era normal nessa situação. E que era, digamos, que o local e privilegiado onde confluíam, portanto, as ruas de proximidade, portanto, com a igreja. Portanto, e onde também se jogava a bola, portanto, havia, digamos, que tudo um pouco parava quando havia as missas, portanto, Olha, eu sou Maria da Conceição Soares Barata. Sou a 8 de 12 de 46. Nasci na Rua do Corral, hoje é a Rua Viscondessa do Leires. Nasci, cresci, namorei e casei. Tudo na mesma rua. Infelizmente, eu fiquei órfã aos 10 anos, éramos 3 irmãos, um aos 8, outro aos 10, outro aos 12. E então tivemos que fazer mais um bocadinho de esforço para ajudar a mãe. E fizemos a 4ª classe e depois então, quando era nas horas livres, eu ia dar de comer aos vivos. E então, depois eu almoçava, a minha mãe andava no campo, que antigamente era assim. E então eu ia dar de comer aos vivos e vinha, arrumava a casinha e ia para o meu trabalho. Quando era com a mãe, nos fins de semana, a mãe, enquanto lavava a casa e arrumava as coisinhas dela, e mais o meu irmão, o mais novo, que o outro trabalhava, íamos para Caminhos de Ferro, a estação ali de Alcaíns, que é os Caminhos de Ferro. Íamos à lenha, a chamar já aos eucaliptos, para à noite acendermos o lume. E isso era muito feliz na nossa infância. Tudo na Rua do Corral, porque aquilo era ali uma rua, era muito vivida, muito pouca casa, mas muito movimentada. E então, depois a gente saía, que as casas eram pequenas, as mães estavam desejando que a gente viesse para a rua para brincar. Jogávamos ao Lourenço, que era assim na rua, tudo assentadinho no chão, era assim todas nós em volta, e depois a gente jogava assim levantava-se e jogava com o lenço. Que antigamente era lenço de pano, que agora já é lenço de papel, mas antigamente era lenço de pano. A gente jogava ao Lourenço, aqui fica o telenço. E depois a gente caía. A pessoa estava a espreitar, assim que via o lenço atrás dela, levantava-se para não perder. E era assim. E era o befe, a gente fazia assim, tipo uma cruz, jogava, deitava a moedita e tal. E depois era escondida, a gente escondia-se, a outra ia à procura. Olha, nesse tempo era muito feliz, pronto, à nossa maneira, e vivíamos felizes e éramos humildes. E então, depois eu gostava muito das brincadeiras. Havia aqueles carrinhos das linhas, faziam os sapatos saltos, presos com linhas, e aí as minhas primas, as colegas, ali a Rua do Corral era uma rua muito vivida de crianças, porque ali a Rua do Ribeiro, a Rua das Prestes, a Rua da Fiteira, ia tudo para aquele canto, porque havia lá um lago grande para as crianças poderem jogar. E era assim, a nosso tempo e bem passado. Ângela da Conceição Barata, nasci em Alcaíns. Nascia de 24 de fevereiro de 1933. As brincadeiras eram muito boas, era jogar ao befe, andávamos à roda, era assim aquelas brincadeiras demais de saltar à corda, isso também era a cada passo. E ia jogar às pedrinhas. Jogávamos com umas bonecas, às vezes petas de tarrafa, outras vezes até era uma pedra enrolada num pano e fazíamos daquilo uma boneca. E depois comecei a ser mais crescida, os rapazinhos já andavam a olhar para mim e fui então trabalhar para o campo. Apanhava a terças, chamava a gente às terças, começávamos no mês de abril, as mudas do trigo. Depois fui para as terças e então andávamos todo verão nas terças. Íamos em abril até mais ou menos até setembro. As primeiras que apanhei foi para o António Damas e depois, mais tarde, foi para o Sr. António Amaro Lopes. Depois fui para os filhos. Quer dizer, todos os anos mudávamos, mas ficava a quase tudo na mesma família. O Sr. António Damas não era da família deles, mas o Sr. António Amaro depois foi para os filhos e andei então com os filhos. Semeávamos feijão, milho e feijão pequeno.
Eram 8 liteiras. E indo sempre de manhã cedo, ali às 4 da manhã, mais ou menos, para Castelo Branco. Levavam as cantras à cabeça, mas cantras grandes. Levavam também ali mais de 20 litros de leite. Levavam as cestinhas com as medidas do leite na mão. Levavam um saquinho para meter o dinheiro. Então, iam elas todos os dias para Castelo Branco. Eu lembro-me de uma que era madrinha do nosso casamento, que era a tia do meu marido, chamava-se Maria Jerônimo. Mas essa já foi mais quando eu já estava casada. Mas havia outras que eram mais antigas, uma chamada Dorotéria, eu era garota. Era Dorotéria Pereira e a outra era Maria Jesus Marcelina. Portanto, por exemplo, a minha sogra era leiteira, portanto as irmãs percorriam a estrada de Santa Apolónia e da Pedra da Légua, onde iam depois fazer a entrega do leite e vender o leite porta a porta na cidade, e outras ficavam em Alquins. Quando eu era miúdo, já essa atividade era mais cingida em Alquins. Elias Fernandes Pires, nasci a 4 de outubro de 1949. Nasci na Isna de Oleiros, Isna, Concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco. Vi parar a Alquins quando foi para carteiro. Estive na aldeia até aos 23 anos. Tirei bilhete no Fratelo para Alquins, no comboio. O comboio não parou em Alquins, não paravam cá todos os comboios, fui parar à Alardosa. Cheguei à Alardosa, estava o táxi e dirigi-me ao táxi. E ele disse: então para onde é que queres ir, rapaz? Quero ir para Alquins. Mas aqui é a Alardosa. Ainda é um bocadinho de longe, mas é perto. Eu vou-te lá levar. Cá me veio trazer. Fratela é uma aldeia pequena e aqui já era uma vila nessa altura. Já tinha passado a vila. Muito pessoal, muitas fábricas, muitos trabalhadores por todas as fábricas, por todos os lados. Havia aqui muito trabalho, havia muito trabalhador. Eu cheguei cá, esse senhor do táxi foi-me levar à casa de um irmão que tinha uma tasca, que era o tio João Galoa, irmão dele. Ele era João Barata, mas chamava-no João Galoa. E depois ele vai-me levar o táxi à Santa Apolónia, que era a romaria nesse dia. Dirigi-me ao carteiro, João Carrega, e ele disse: temos que deixar acabar a missa e a procissão, depois já vamos ver de alojamento. Corremos isto aqui tudo, nada. As tascas todas, não havia nada, porque tinha-se dado o 25 de Abril em 74 e havia aqui muito pessoal em Angola, em Moçambique, familiares, tinham cá os familiares e depois não tinham casa cá, não é verdade, foram para casa desses familiares e eu não tive alojamento. Ele lembrou-se: vamos ao seminário. No seminário chamou lá o senhor padre que mandava, que era o senhor padre Alberto, e disse: este rapaz vem para servir Alquins. É carteiro, vem para servir Alquins. Há possibilidades de lhe arranjarem um quarto. E o padre não olhou para trás, disse: sim senhor, tens aqui um quarto. Lá estive 8 meses até me casar. Quase em todas as ruas havia pelo menos um sapateiro, os carpinteiros, alfaiates. Havia também as tecedeiras, que tinham uma particularidade, que eram... havia 2 tecedeiras, uma na parte baixa junto à igreja e outra aqui na zona do Ateiro, que eram as que ensinavam a catequese aos miúdos, portanto, na idade da escola, portanto, e era ali que as pessoas se reuniam numa sala e enquanto ensinavam a catequese acabavam por tecer as mantas, portanto, mas perderam-se também esses bases, que foi pena não terem sido recuperadas. Portanto, também havia 3 famílias portanto, que eram chapeleiros, que vendiam chapéus por aqui portanto, na zona. E havia depois uma série de... Portanto, depois havia a atividade agrícola, portanto, que também tinha depois as leiteiras, e depois havia, em termos dos canteiros, que era depois para onde os rapazes mais iam, mal acabavam a escola,
portanto, iam para o Capeldão, portanto, que era um local privilegiado das pedreiras, portanto, onde iam, portanto, a malhar a pedra, portanto, e aprender a arte de canteiro. Uns trabalhavam em cantaria, nas pedreiras, outros trabalhavam na fábrica lusitana, que é de farinhas, outros trabalhavam na Alprema, que era de rações para animais, outros na Cicel, também do género da Alprema. Todas as fábricas e todo o pessoal tinha. Havia muitas casas de mármores e granitos. Quando começou a existir a publicidade, estava aí um senhor que tinha um cão que não era fácil de se incluir aos carteiros, isso era um perigo. E eu estudei, comecei-lhe a dar, experimentei um dia a dar-lhe uma publicidade para a boca, ele sentou-se no terraço, começou a desfolhar e eu metia o correio à vontade. Quando voltava lá a entrar os outros dias para dar correio, ele já estava à espera que lhe desse a publicidade. E foi assim que eu dominei. Assustava-me um pouco com eles, porque os cães nunca gostaram dos carteiros. Os bares eram geralmente feitos em garagens, nas festas, e num local por excelência, que era a Associação dos Canteiros, que era, portanto, uma casa que os canteiros construíram e que era, digamos, uma associação operária, portanto, junto aqui, bem perto aqui do Solar, na zona do Espírito Santo, portanto, que foi construída pelos canteiros no início do século XIX e que deu origem, portanto, também onde funcionou e teve origem o primeiro sindicato da construção civil, portanto, do distrito. Faziam aqui bailes, né? Chamavam aquilo a associação ou jogo, era assim uma casa que eles tinham do povo, uma casa do povo, e faziam os bailes todos. As raparigas estavam de um lado, os rapazes estavam do outro. Começava a música, iam buscar as raparigas. Quem apanhava, quem não apanhava, esperava para outra música. Havia aqui um conjunto em Alcaíns que, agora, assim, o nome que tinha não me recordo. Sei que havia aí 3 ou 4 pessoas, um até já morreu, que era o Sr. Félix, o João Preto, que tocava viola, o Manuel Pereira, e eram assim, mas havia outros, depois noutras alturas vinham de contos de um lado e do outro, mas não me recordo agora assim os que frequentavam mais isto, não é? Eu tinha deixado o rapaz há 15 dias, ao fim de 15 dias já estava aquela carta do meu marido lá por baixo da porta. Pronto, perguntaram-me se eu estava de acordo a aceitá-lo. Logo ali um coraçãozinho muito bem feitinho ali na própria carta, porque ele dera a ele o meu coração estar junto daquele, que era o dele e tal, até aquelas coisas todas de namoros, não é? E dizia logo, identificava o nome dele e de onde estava, lá no Monte Brito. E nem eu conhecia, fui aí a minha vizinha, que o marido dela também lá trabalhava nesse monte, e perguntei-lhe, disse, Tiana, vamos se conhece o Domingos Farias assim e assim? Conheço. É muito bom rapaz. Eu digo assim, pronto, não me diga mais nada. Eu disse-lhe, depois aí ela disse-lhe, olha, tive uma carta dele. Diz-lhe que sim, que é muito boa gente, é muito bom rapaz, é muito trabalhador. O namoro aqui em Alcaíns, namoravam 2 vezes por semana, quartas e domingos. Revolucionei um pouco, porque comecei a subir, dava-me muito bem com o irmão dela. O irmão trabalhava aqui numa firma que era J. Rafael, de carpintaria. Ele estava no escritório. Pronto, começámos para andar a passear pelas ruas e ia lá para a casa deles. E uma tia minha tinha uma taberna mesmo nessa rua, que era o tio André Ranhado, mais conhecido por Ranhado. E então os homens estavam tudo ali à porta e viam-se a copo, e os esposados novos iam tudo para o futebol. A gente passava por ali, que a minha tia, era a minha tia, tinha a taberna por baixo e a gente estava à janela, a desafiá-los, e depois eles mandavam vir cá. Eu gostava de falar com aquela menina. Umas transportávamos já juntas. Depois a gente arranjava um cantinho e assim começámos a namorar. E casámos então em dia 21 de outubro de 1953. Casei cá em Alcaíns, cá na igreja de Alcaíns. O padre foi o Afonso Ribeiro, que era um padre muito bom. E o meu casamento foi na casa de uma senhora
tinha a casa muito grande e emprestou-nos a casa. A senhora chamava-se Clara Valadeira. E o casamento foi lá. Veio então convidar-nos a minha mãe. Falou a uma cozinheira, que era uma senhora que tinha jeito para fazer cozinha e ia a fazer os casamentos todos. E pronto, e fizemos então o casamento naquela casa. Era 3 semanas antes. Uma semana devia ser tratado dos papéis, conforme não havia nada a dizer dos namoriscos ou compromissos de ninguém. O segundo era que já estávamos noivos e o terceiro era para casar. Só que nesses 3 semanas tínhamos um sobretudo para a primeira semana de namoro. Depois da cerimónia. O segundo era a semana do casamento, das vésperas do casamento, tínhamos o preto. E depois, o dia a seguir do casamento, tínhamos o sobretudo. Aqueles casacos até assim, compridos. Era assim a tradição. O seminário tinha portanto, além da vertente religiosa, portanto, que tinha, em que os padres essencialmente vinham, às vezes, aquelas procissões mais solenes, em que vinham, eu lembro-me de uma que era de Corpo de Deus, vinha sempre um senhor Félix, que tinha uns óculos pretos, pequeninos e redondos, e que vinha sempre essa procissão. E depois tinha o aspecto social, portanto, em que, nomeadamente, temos ali o Padre Domingos da Conceição, junto do seminário, que é o fruto de uma homenagem que alguns alunos desse padre, portanto, ele exercia essa atividade pós digamos, que o período do seminário, portanto, e orientava a malta mais nova, em que os encaminhava, ensinava-lhes francês, encaminhava-os também no âmbito escolar, e, portanto, esses beneficiados, digamos que desse trabalho, acabaram por, entretanto, tiveram uma vida melhor. Foram para Lisboa, outros ficaram por cá, e portanto, nomeadamente o Ramiro Marques Rafael e um Ratinho, que decidiram oferecer, o Ratinho ofereceu a estátua, portanto, e o Sr. Ramiro, portanto, deu também e colaborou também na elaboração do busto e da festa, portanto, é um reconhecimento também a essa gente. Era rara a pessoa que não criava um porco, que era para ter carne para todo o ano. E então criava os porcos e no fim, quando era ali em janeiro, fevereiro, fazia a matança do porco. Muito divertida. Aquilo era autenticamente uma boda. Aquilo era uma boda. Ajuntava-se mais de 30 ou 40 pessoas. Chegava a ter às vezes 8 e 9 arrobas. E depois, ao fim, quando era na altura de matar, era até em janeiro, que é a melhor altura de conservar a carne. Matava em janeiro, a matança era assim. A gente convidava as pessoas, a família toda, para vir a ajudar, não é? E os homens para matar o porco. A gente fazia logo o pequeno almoço para eles. Punha logo uma garrafa de aguardente e passas e castanhas, ou qualquer coisa assim. Ou, se a gente tinha bolos, punha também uns bolos e queijos de cima da mesa. Mas eles, antes de matar o porco, era logo a aguardente e passas, era o que tinha. Com tábuas fazíamos uma mesa grande, as casas eram pequenas e a gente tinha que vir para a rua, éramos mesmo obrigadas a ir para a rua. Mas meus mães mandavam ir para a rua a brincar agora, até que a gente faça as coisas, que as casas eram pequeninas. E então a gente depois ali, era à mesa, a gente estava-se ali 30 ou 40 pessoas, depende das famílias, e então aquilo, o porco ia para a escola onde estava a ser criado, trazia-no uma coisinha assim, tiravam os fígados, o tocinho da barriga, para grelharam logo para o pequeno almoço, para beberem ali 2 ou 3 copinhos à maneira dos antigos. A conclusão, depois as tripas tiravam, punham assim naqueles tabuleiros do pão, grandes, e iam para o Ribeiro de João Serrão, que era aí atrás da minha casa, que é aquelas, havia 3 ribeiros, que ia tudo agora ali ao Largo de Santo António, ao pé da Junta de Freguesia, mais ou menos por aí. Depois matava o porco, no fim de estar já preparado, e assim, lavado e aberto. Eles iam então, a gente cortava logo um bocado do fígado, assava na brasa, com um bocadinho de tocino, depois punha ali um molhinho com um bocadinho de alho e azeite e vinagre. Aquele fígado e o tocino já assim bem assadinho, punha-se naquele molho,
com um bocadinho de piripiri, quem não gostava, a gente não punha piripiri. E era também o pequeno almoço logo para os homens. E depois nós começávamos a trabalhar no porco. As pessoas que a convidavam, e levava sempre muita gente, que às vezes não era só para trabalhar, era mais para almoçarem e assim. E começávamos logo a trabalhar no porco. Eu era a que desmanchava, eu era a que fazia, a que temperava e fazia o almoço. E as outras pessoas migavam as carnes e assim. Depois fazíamos então as morcelas, era a primeira coisa que se fazia. Depois temperava-se as febras para os chouriços depois eram só cheios daí a 2 ou 3 dias. Mas no mesmo dia fazia-se as morcelas de assar, as morcelas buchas e as farinheiras. O labudo era feito assim, naquelas sartões grandes, tudo ao lume. O tocinho da barriga, picado, cortadinho aos pedacinhos, com alho migado. No fim daquele tocinho estar estrugido, bem frito, deitava-se então o fígado já aos pedaços. Depois deitava-se um bocadinho de vinho branco para não cozer muito, para não ficar o fígado muito rijo. Assim que se deitava o fígado para dentro daquele tocinho, era logo um bocadinho de vinho tinto. E a folha do loureiro. E vinho, mas no vinho só se deitava quando o fígado estava cozido, senão o fígado já não cozia mais. E quando era que estava bem apurado, a gente deitava um bocadinho de sangue do porco. Deitava-se o vinho tinto e aquilo estava ali um bocadinho a apurar, ia para a mesa aquelas grandes travessas. E com laranja cortada às rodelas em cima do labudo a decorar. E era assim, cozinhas pequeninas, tudo muito frio. Mas elas punham umas fogueiras com lenha de eucalipto, da lenha da zinha, aquilo que apanhavam. Que nós íamos a ela para isso, para essa noite. E então depois punham uma panela de ferro com 2 ou 3 litros de feijão grande e deixava-se cozer. No fim de estar cozida, aquela água, havia pão duro, a gente guardava o pãozinho naquelas travessas grandes, onde fazíamos as sopas que lhe chamavam, as sopas da matação. E as sopas eram, cozia feijão grande, aquela água do feijão guardava-se, temperava-se logo também na panela quando estava a ferver, logo com sal suficiente, também uma folha de louro e uma cebola bem picadinha. E depois aquela água também estava muito rica, também estava muito boa, também se dava um bocadinho de cominhos. E aquela água, quando estava já assim, o feijão bem cozido e bem apaladado, aquela água guardava-se do feijão, escorria-se a água toda para fora e guisava-se aí umas cebolas, umas boas cebolas, conforme a quantidade, não é? Com um bocadinho de azeite, uma boa pinga de azeite. E alourava aquela cebola. Depois deitava-se aquela água, que já estava lá da panela do feijão, para dentro desse guisado. A seguir, então, era as sopas a acompanhar com o feijão grande e o tal labudo. E ao fim, todos os nossos pais, ou os nossos homens não, mas os meus tios, por exemplo, padrinhos, toda a gente bebia o seu copo, quando era à noite já estavam todos com o seu copinho, que era uma alegria. Todos cantavam e ao fim da mesa, as nossas mães faziam questão dos mais novos irem a pedir a benção aos pais, aos tios, aos padrinhos e depois rezávamos. Na Semana Santa, tudo cozia os seus bolos, uma fornada de pão trigo, adoçava em termossos, para o dia de festa. No dia de festa havia então um jantar melhorado do que era nos outros dias. Matava-se uma galinha, fazia-se aquela canjinha muito boa, depois guisava-se aquela carne com batatas fritas. Era um dia diferente, juntava-se a família. E havia então este uso do padre ir a dar as boas festas às casas. Com o senhor, levava a cruz com o senhor, não é? E toda a gente, à hora de ele vir à tarde, que só vinha depois do almoço, a dar as boas festas, eram 2 ou 3 padres, aqui em Alcaíns, não é? E a cada rua, depois nós já sabíamos mais ou menos, vinha então à frente a tocar uma sonetazinha, a anunciar que já lá vinha o padre, e vinha então o padre, dava então as boas festas, toda a família se juntava em casa. Mesmo que os maridos fossem até ao café, ou à banda, ou fosse onde fosse, àquela hora estava tudo em casa, para receber as boas festas e o padre abençoava tudo. Vivia-se bem. Depois, aquele dia de Páscoa, a gente era, almoçávamos,
se havia familiares, toda a gente tinha as suas famílias, depois desse dia tinha filhos, toda a gente reunia os seus filhos em casa. Acho que era cabrito, borrego, toda a gente, naquela altura já havia borguinhos, havia muitas ovelhas, porque a nossa terra foi sempre muito conquistada com muito gado, chamava-lhe o gado. E então já havia se calhar algum borguito e mais outras coisitas assim, que as mães podiam dar. A segunda-feira de Páscoa era quando o Senhor Padre ia dar o Jesus a beijar a casa. Isso então, os homens queriam sair para o povo, os nossos pais, ninguém podia sair porque estávamos à espera do Senhor. Beijávamos o Senhor, cada vez depois ia ao seu destino. Gostavam de pintar, pronto, ter as suas casas. Era um dia diferente, era uma semana diferente das outras. Lá não é caso que nas outras semanas não fizessem as suas limpezas, não é verdade? Ou todos os dias, mas gostavam naquele dia de pintar um bocadinho, pintar onde estava mais algumas manchas. Eu geralmente, os dias de Páscoa, ia sempre passar à aldeia com os meus familiares. Essa semana era uma festa. Primeiro começava-se a armar as casas. A minha mãe caiava a casa toda com cal branca. Eu estou a falar pela minha mãe, que era aquilo que acontecia na minha casa. E então, depois caiava-se a casa com cal. Depois pensava-se no pão de trigo. Fazia-se as fornadas do pão de trigo, que são na Páscoa que se comia pão de trigo. Comprava a farinha e então a gente ia a cozer ali para um forno. O da minha mãe era ali ao pé da pastelaria Luciana, que seja o forno do César André. E esse forno do César André estava lá uma senhora a cozinhar o pão. A gente ia ali e deixava os tabuleiros, o forno levava ali 3 ou 4 tabuleiros. Só que havia muita gente, ao mesmo tempo que os mesmos tabuleiros. A gente tinha que marcar um sinal para saber qual era o do pão da minha mãe, ou que era da outra senhora. Pronto, ao fim cada uma tirava o pão e dávamos um pão à senhora forneira, que era a Tija Sintra Knucha. Pronto. E então, pois os doces, toda a gente fazia os bolos de ovos. Só que agora lá havia muitos ovos, mas antigamente ovos não havia. Doces de leite, eram as broas de mel e os biscoitos. E aquilo andámos todos felizes quando chegava o pão a casa, era uma alegria. Havia alguns fornos comunitários, nomeadamente na minha rua, portanto, onde a minha mãe até cozia de vez em quando para a conferência de São Vicente de Paulo, mais a minha sogra. Havia o José António Cuque, portanto, que era aqui bem perto também na praça. Havia um que no meu tempo já funcionava muito pouco, na Dona Esfina. E depois havia na zona do Ateiro também, da Timirzé Gunguiana, que entretanto já estava desativado na altura, portanto, e perderam-se também. Portanto, esses fornos tinha forneiras, que era a Jaquina Forneira, que era o José António Cuque, portanto, eram as pessoas que, através de apoio, portanto, as pessoas cozinhavam, faziam o pão, os doces, quando era na altura das festas e dos casamentos, e depois deixavam uma apoio para, portanto, o proprietário do forno ou forneira. Naquela altura, agora já não fazem tanto isso. Naquela altura, o pessoal de Alcaíns iam na romaria e depois faziam lá as suas merendas, levavam as suas merendas. No fim da missa comia cada um em grupos, familiares e amigos, comiam as suas merendas lá. A festa das papas era uma tradição que tinham cá em fazer as papas. Os senhores reuniam-se aí com essas grandes caldeiras que tinham, faziam um cordão enorme delas, 8, 9 ou 10 ou mais, e faziam as papas e depois o pessoal à tarde passava, todo o pessoal comia papas. Vinha o pessoal de Castelo Branco, todas as aldeias aqui, ver a festa das papas e era tudo bem recebido. No meu tempo, que eu era rapariga nova, convidavam-me também, havia uns 15, 16 anos, 14 anos e assim. Havia 3 festejos, era mais ou menos nas meadas de agosto e depois prolongava-se até a setembro. As festas. Era um domingo, primeiro era a de Nossa Senhora, depois era a de Santíssima, depois era a de São Pedro. Cada domingo era a sua festa. E então, aquelas festeiras convidavam a gente, não é? As raparigas, não é? E rapazes. Vinha um tocador de fora, não é? A tocar a concertina, ou 2 até. E então, aqueles era tão bailarico que dávamos volta ao povo todo.
a dançar, os rapazes e os tocadores de cor, e então os rapazes já à frente com os sacos já aceitarem milho, miúdo e milho grosso, e feijão e dinheiro para a ajuda da festa. Mas a festa em si, as festeiras já tinham uma mesa muito grande à frente da casa, onde as pessoas amigas iam ali a pôr ofertas. Ia pôr cebolas, um açafate de batatas, uma pedulha ou uma melancia, um açafate com ovos, é aquilo que calhava e ia ali a pôr. Depois aquilo à noite, era à tarde, era por volta das 5 horas ou 6 horas já estavam as papas feitas, não é? E já tinha tudo comido as papas, que aquelas crianças depois iam tudo a comer as papas, e vendia então aquele ramo. As papas começavam a fazê-las logo ali às 3 horas da tarde. Quando era por volta das 5 horas já estavam feitas e estava tudo já a comer. Deitadas nos tabuleiros, as pessoas, cada um levava a sua colher de casa, que vinham todos do mesmo tabuleiro. Antigamente ninguém fazia papas. E então era a tradição também, qualquer tradição, qualquer peste que havia. E então fazia as papas também na rua da pastelaria de Luciana. Nessa rua, que hoje não sei como é que se chama a rua. Sepreste, acho que é Sepreste, bom, não interessa. E aí punha caldeiras, mas 7 ou 8 tudo em fila. As pessoas queriam fazer e ajudar iam fazer. Depois aquilo havia uns tais tabuleiros e deitavam as papas para aqueles tabuleiros. E a gente ia toda contente, levávamos uma colher de casa, comíamos as papinhas e depois às vezes ainda levávamos um pratinho ou uma malguinha, que antigamente não havia taproés, para trazermos papinhas para casa, se sobrassem. Íamos às nossas mães, que isso já não estou bem recordada, mas eu ouvia falar na minha mãe. E a minha avó até. Ia ao moleiro a buscar o milho e mandava moer. E depois trazia farinha e coziam. E a Romaria de São Pedro era assim. Aquilo acho que era uma tradição, com uma peste qualquer de cafanhotos. E então já lá havia caliptos. E as pessoas íamos à missa, e da missa, a missa acho que até era só à tarde, às 4 horas. E assim, à tarde. E então íamos à messinha, as pessoas lá vinham a sua merendinha e comiam por lá. E depois havia uma tradição que as senhoras até moravam na rua que se vai para a igreja. Isso lembra-me eu. E aquelas senhoras iam ao forno, uma pessoa amiga, e cozinham bicas. As bicas eram metidas dentro de um tabuleiro e elas levavam para São Domingos à cabeça. E depois eram distribuídas para quem quisesse, nós crianças, aquilo juntava-se ali toda a gente, mas dos escalos de cima. Nós estamos, a Capela de São Pedro é entre Alcaíns e escalos de cima e de baixo, depois para a luz, por aí. E então aquilo é logo ao pé do caminho de ferro. E há muitos eucaliptos, as pessoas estendiam-se lá nos eucaliptos e depois estavam as senhoras a dividirem as bicas. Porque aquilo era a tradição, fazerem as bicas em promessa de São Pedro. A Romaria de São Pedro, na minha vida, nunca me lembro da Romaria. Só me lembro que São Pedro era advogado das maletas. E a minha avó, lá prometeu ao São Pedro, fez uma fornada de bicas com azeite e outros, e com sementinhas, eram muito boas, e meti tudo dentro do cesto e nós lá na rua fomos todos atrás dela, disse para aquela canalha toda, para irmos com ela, que era uma bica para cada um, e fomos com ela até a São Pedro para aceitarmos aquela bica. Fomos a pé, e é 2 quilómetros, desviado daqui, e todos aceitáramos a bica e viéramos comendo a bica para que se caminha fora, mas foi. Mas, antes disso, no tempo da minha mãe, quando estava a minha mãe, no tempo da minha mãe é que faziam larmaria. E havia os escaleiros, dos escalos de cima, queriam que o santo pertencesse aos escalos. E os de Alcaíns queriam que pertencesse aqui a Alcaíns. Acontece que deixaram de fazer a festa, para não haver, depois havia bulhas, havia desordens, e para não haver essas coisas todas acabou a festa. Eu, na minha idade, nunca me lembro de lá haver festa nenhuma no São Pedro. Só me lembro que quando era para chover, é que o nosso padre, cada freguesia, ia buscar a imposição até da capela para a igreja, e da igreja para a capela. A Romaria, portanto, eu já não é do meu tempo, portanto, era na zona chamada de São Pedro, que era junto à estação de caminho de ferro, portanto, da parte já do lado lá da linha, no sentido dos escalos, que veio, digamos, foi a precursora, digamos assim, era essa romaria que depois deu origem à Festa das Papas, portanto, que era geralmente feita em setembro, e, portanto, as Festas das Papas tinham origem numa tradição, portanto, e numa lenda que se dizia que dos gafanhotos, pragas de gafanhotos, e que entretanto depois os lavradores decidiram
portanto, oferendar e os alcainenses essa festa das papas, a confecção das papas que é feita em caldeiras de bronze, que quase essa caldeira fazia parte do dote das moças casadoras quando se casavam. Era um dos artefactos. Portanto, a festa das papas está, de certa forma, interligada com a vida das pessoas. Hoje em maio era a festa de Santa Apolónia, era uma romaria muito bonita. A gente levava as suas merendas, havia uma juiz que era a festeira maior da festa, ela é que era a responsável, mas havia coates a todas a auxiliar a juiz. A gente fazia, aquelas mães faziam umas ofertas, a mãe das raparigas, a da juiz é que era a maior, e tudo em cortejo da igreja até à Santa Apolónia. E ao padre, e aquilo tudo em cortejo, com as ofertas à cabeça, e depois aquilo era vendido em leilão. As pessoas que não levavam merenda, tudo comprava a sua oferta para comerem lá. E outras pessoas que não compravam a oferta, levavam a merenda de casa, e era um conjunto ali muito bonito, e era um convívio de família. Passava-se lá o dia, havia tindeiros, havia a procissão, a música de alcaiães, e às vezes vinha outros toques a tocar, e era assim a festa, era uma romaria bonita. A vida antigamente era uma miséria. E então os dentes não eram a tratada. E a Santa Apolónia era a advogada dos dentes, da boca. As pessoas vinham à missa, a seguir à missa era a procissão, e então depois toda a gente vinha a rezar à Santa Apolónia para nos guardar os dentinhos. Ou no final disto toda a gente trazia o seu churcinho, porque tínhamos o porquito, o presunto, e às vezes havia alguém que fazia ovos vinhos verdes. E aqui era só cabeças. Toda a gente se assentava nos cabeças a beber, traziam os seus vinhozinhos, que os homens antigamente, a tradição deles era o vinho. Havia aqueles pipos quando era no tempo da matação, e então toda a gente tinha o seu garrafãozinho. Traziam o seu garrafão para aí os homens, mas se não traziam as mulheres, eles na mesma vinham com o chouriço. A romaria de Santa Apolónia, digamos que era a romaria por excelência, portanto, acontecia 5 semanas a seguir à Páscoa, portanto, digamos, quando começam as festas, as romarias. Esta romaria tinha uma particularidade, tem uma ermida na zona de Santa Apolónia, em que, portanto, a romaria tinha uma particularidade, era dita à missa, à procissão, e, portanto, nos tempos mais recuados, portanto, quando eu era menino, ia-se à romaria de Santa Apolónia comer o chouriço, em que a própria tinha uma cantiga, portanto, da festa, que era Senhora da Santa Apolónia, já cá vimos à barreira, já comemos o chouriço, hoje já comemos, e já vamos embora. Portanto, era associado, digamos, a esta particularidade da festa, mas além portanto, havia também as ofertas, que cada rua, algumas ruas, portanto, decidiam oferecer aos festeiros, portanto, à juíza, que na altura que isto a prática era mais uma juíza que encimava, digamos, que essa festa, e que depois as pessoas ofereciam essas ofrendas que eram levadas para a Santa Apolónia à cabeça das mulheres, portanto, neste percurso de 1,5 km para aí, com a banda atrás, e também as pessoas em perfeita comunhão, de festa e de alegria. A Feira dos Santos, eu lembro-me toda a vida ser a Feira dos Santos. Era uma feira muito linda, era só no Largo de Santo António. E na rua onde estava o posto da GNR. Apanhava aí onde vendiam as maceiras, de madeira, os tabuleiros, caldeiras, e as cantras, os acessos das quinjeiras, assim, os peixeiros e essas coisas todas. Mantas para a azeitona, as escadas para a azeitona. Essa feira tem tudo. Isso, da castanha, toda a espécie de fruta, todas as fatos, sapatos, tudo. Tem todas as coisas. E então a feira era assim, já havia escadas,
Só quem me lembra ali na praça, ao pé do centro de saúde. Acho que era aí. Bom, se havia mais noutros sítios antigamente, parece que me lembro do meu pai, assim, quando era vivo, de lá e as nossas mães, vou muito cedo, que as escadas acabam-se logo, porque antigamente eram escadas da altura destas árvores. E era aquelas coisas de jurar a azeitona, para separar as folhas da azeitona. E sacas aquilo que houvesse para deitar no chão. E depois havia maçãs, castanhas, já nessa altura, maçãs havia muito. Porque antigamente andava no campo, toda a gente tinha as suas árvorezinhas, assim como os porcos. A nossa terra sempre teve muitos sobreiros e havia muito bolota, isso ainda me ficou por dizer, para darem aos porcos. Havia um circo, havia um carrossel, havia estas barraquinhas pequeninas, havia lá uma que eram os espelhos, faziam a gente, umas gordas, outras compridas, outras muito magrinhas, a gente entrava, pagava para ir dentro lá daquela barraquinha, mas a gente vinha de lá, com a escangalhada com rir, aquilo dos espelhos que me faziam a gente, fazia todo modelo e feitio. E outra barraquinha tinha então um fotógrafo que tirava fotografias de Kodak, lá com aquelas máquinas, e a gente ia para casa até lá, tirei uma fotografia em vez da minha irmã, com o traje de Nazaré, que eles tinham, o título daquela barraquinha era de Nazaré. Portanto, a feira, digamos que dos frutos secos, né? Portanto, e tinha essa particularidade, portanto, onde a gente comia na altura, comprava-se a primeira maçã de Bravos Mouros, que era ao longo, portanto, onde se fazia, vendiam-se os frutos secos, a castanha e a noz, essencialmente. Portanto, foi sempre essa atividade. Depois, mais tarde, evoluiu para outras situações, em que a malta do número passou a fazer, a malta do ano, dos anos, passaram a fazer o jantar, portanto, na noite para a Feira dos Santos, de 31 para 1, em que se faz ainda hoje, digamos que uma prática corrente, fazerem o jantar dos anos de convívio, de pleno convívio entre a malta do mesmo ano.